Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, quarta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Jesus está indo com os discípulos para Jerusalém, e eles estão um tanto quanto confusos, porque começam a perceber que algo não estava bem. Jesus começa a falar de sofrimento, de acusação, julgamento, condenação, morte, mas também de ressurreição no 3º dia. Obviamente que todo esse discurso não soa bem nos ouvidos dos discípulos. É muita coisa para assimilarem ao mesmo tempo. Primeiro, que eles nem cogitam a possibilidade da morte de Jesus. Segundo, se não eram capazes de entenderem isso, muito menos compreenderiam a ressurreição. Com o exemplo de Jesus, devemos entender que a trajetória da nossa vida, uma vez que aceitamos o Senhor e nos submetemos ao seu batismo, deve exercer no mundo a nossa identidade cristã, fazer a vontade do Pai até a consumação da nossa vida. No próprio versículo 45 do texto de hoje, Jesus vai dizer que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Os discípulos ainda demonstram uma imaturidade espiritual. Ainda não estão prontos para darem suas vidas por amor a Jesus. A mentalidade deles ainda é muito mundana. Isso se mostra, por exemplo, na atitude de Tiago e João. Jesus está falando da sua paixão, morte e ressurreição, e eles pedindo a Jesus a glória. Eles ainda não sabem que para alcançar a glória, antes é preciso passar pelo crivo da fé, viver as provações que são inerentes ao exercício da nossa missão. Jesus até diz a eles que beberão o cálice
e serão batizados como ele. Mas o lugar não compete a ele, e sim o Pai. Precisamos entender de uma vez por todas que o seguimento de Jesus deve ser livre, espontâneo e por amor, sem esperar nada em troca. A busca por recompensas é uma mentalidade meramente mundana. Assim age o mundo. Mas nós não devemos agir assim, porque estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Por fim, quando os outros 10 discípulos ouviram Tiago e João pedindo privilégios na glória de Deus, ficaram revoltados. E Jesus, vendo a revolta deles, os repreendeu, dizendo que não devem agir como os chefes desse mundo, com mão de ferro, com repreensões muitas vezes sem o senso de equilíbrio e justiça, mas que devemos agir com humildade, mansidão, espírito de serviço, porque se até Jesus veio para servir, porque nós, que nos dizemos cristãos, não deveríamos nos colocar a serviço do reino de Deus nessa vida em favor dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.